mais um episódio de Rá Podcast. E hoje com a Ana Barros, a minha assessora de imprensa, gente. Ana, para brindar esse podcast, me conta aí como é ser assessora de imprensa e principalmente trabalhando com vinho. Olha, Alessandra, a assessoria de imprensa ela entrou na minha vida num momento muito desafiador, né? Eu sempre costumo dizer que eu me formei em 2005, né? E aí eu fiquei uns 3 ou 4 anos sem trabalho, né? Sou concursada, né, do serviço público e fiquei trabalhando ali, mas sempre querendo trabalhar na minha área de formação. E aí surgiu uma oportunidade de eu substituir uma colega, né? Onde ela era assessora de imprensa, ela estava grávida e ela ia, né, ter o bebezinho dela e eu fui convidada para substituir. Então foi minha primeira experiência há mais de 17 anos atrás. Fiz esse trabalho lá de 4 meses, ela voltou e eu segui. Fui fazendo outras coisas, trabalhei em alguns jornais e fiz alguns trabalhos comunitários, né, que eu gostei muito também, mas sempre com aquela paixão pela assessoria, porque a assessoria você consegue transformar coisas simples como um vinho em notícia, né? Verdade. Você pega assim, harmonização, você olha e fala, nossa, como isso aqui vai virar notícia? Um assessor de imprensa tem a capacidade de fazer isso. Um lançamento de um livro, por exemplo, se as pessoas soubessem o poder que tem a assessoria de imprensa e a alegria que é para o assessor ver o cliente dele, ver o assessorado dele ganhando o mundo por meio da notícia, é muito bom. Então, para mim, ser assessora de imprensa é muito gratificante e eu sou muito feliz fazendo isso. Gosto muito de fazer assessoria de imprensa. E o desafio ABS e o desafio Alessandra Neri. Me conta aí como foi esse desafio para vocês. A ABS eu digo assim que a ABS foi um divisor de águas na minha carreira, né? Porque até então eu trabalhava com sindicatos, com políticos, com coisas assim, normal. E a ABS, assim, foi uma coisa anormal, porque era vinho, né, era um cotidiano diferente do meu. Era, assim, uma rotina mais, como que eu posso dizer? Mais, assim, na visão de algumas outras pessoas, luxuosa. Luxuosa, Vinho, verdade. queijo, né, lugares requintados. Eu frequentei coisas que, assim, no meu dia a dia, eu não fazia isso. Então, eu fui em muitos lugares, conheci pessoas que no meu dia a dia não teria esse conhecimento. Então, a ABS me trouxe isso. O grande desafio foi falar sobre a ABS para esse público, porque, como eu já disse, era um mundo diferente do meu. Verdade. Então, foi um período muito desafiador, mas também muito rico, de muito conhecimento, de muito aprendizado e de muitas conexões. Que bom. E a Alessandra Neri, como assessorada? É, é como eu digo, né? Cada pessoa tem a sua peculiaridade, né? Então, assim, eu como assessora de imprensa, às vezes eu tenho que respirar e pensar como você vai falar com o seu cliente, né? E eu tenho assim, isso foi uma coisa que eu fui moldando com o tempo. Tinha coisas que eu não aceitava, eu já respondia logo e virava e ia embora, né? Então, assim, com esse trabalho que eu fiz na ABS, convivendo com você e com outras diretoras, eu aprendi a requentar um pouco também a minha forma de ser, de falar, né, de me comunicar, porque era um público diferente. Então, também foi um grande desafio mudar a minha forma de comunicar, né? Coisas que para mim antes eram desinteressantes passaram a ser mais interessantes, né? Mas eu digo que você também transformou pessoas. Eu digo que a Alessandra foi uma transformação. A Alessandra foi uma surpresa, né? Porque é muito bom para o assessorado, para o assessor de imprensa, quando o assessorado ele realmente entra na visão que o assessor passa para ele, né? Quando a gente tem um assessorado aberto a mudanças. O tanto que você mudou de lá para cá, Sim, exatamente. né? Você progrediu, não só fisicamente, como
intelectualmente, começou a fazer coisas diferentes, tanto é que tá com o seu podcast aqui, né? Então, Aceitando assim, desafios, aceitando né? desafios. Eu lembro de você quando eu conheci lá naquele programa da Jane, né? Que Sim, é totalmente diferente, suava né? de medo da câmera, de falar. Mesmo tendo bastante conhecimento, naquela hora parece que as palavras sumiam da minha boca, tava aqui, mas não estava aqui. Exatamente. Então, esse é o poder da comunicação. Para mim também, muitas vezes, é difícil falar. Apesar que eu mexo o dia inteiro com notícia, com informação. Só que a câmera, quando a gente olha para a câmera assim, é complicado, Sim, é muito complicado. né? Eu lembro até que eu falava assim, eu tinha bastante textos, lembra disso? Já tinha um Sim, monte de textos, mas eu não conseguia falar sobre eles. Hoje eu já até falo melhor, não falo bem, mas ainda já falo melhor. Mas eu gosto muito de escrever. Até para escrever eu tenho melhorado bastante e você é responsável sim. por isso. Assim, eu fico até muito feliz porque eu acompanho muito isso, né? Agora lá na sua coluna mesmo a gente vê a cada texto que você traz, a gente já vê a melhora, a afinação da escrita, né? São coisas que a gente fica aguardando chegar o próximo, porque são histórias, né? Sério? E eu penso assim, como jornalista, eu sei que um texto, um artigo é diferente de uma matéria é diferente de uma coluna social. Coluna social, eu não entendia muito bem, né? Nunca tinha trabalhado. Até que eu tive uma oportunidade de ficar por um ano numa coluna social e aprendi muito. Aprendi. Então, assim, quando a gente está disposto a aprender, a gente aprende. Sim, isso eu Não tenho é fácil, certeza. não é fácil. Só que a gente aprende. E a comunicação tem isso, né? Você vai lá escrever um artigo, muitas pessoas ainda confundem. Oh, acha que artigo, matéria, coluna social é a mesma coisa. E não é. É, Não é. eu acho que ainda faço essa confusão. Eu ainda não sei muito bem uma coisa ou outra. Eu gosto de escrever. É que cada conteúdo a Hum. gente se posiciona de uma forma. Sim, às vezes eu fico meio com medo de falar das coisas que eu vivencio. Tipo, como a gente estava lá no podcast, no Bootcamp, ou qualquer outra, uma viagem, como Uhum. eu fiz aquela de Curitiba, que ficou muito pessoal, né? Mas tem ligação, sabe? Tem ligação com o vinho, tem ligação com as raízes, né? Que o Exatamente. vinho, ele é tudo isso. Dentro de uma garrafa dessa aqui, tem, até tá anotado, essa aqui é cheia de anotações, Uhum. mas tem um mundo aqui dentro. Quando a gente abre, né, a gente está liberando muitas É coisas mais ou menos que aqui, um de livro, né, amor, é a Alessandra? mesma coisa que um livro, exatamente. Então, às vezes eu fico meio com medo de escrever, eu escrevo uma coisa, depois eu reviso, mas a Ana tá me deixando assim bem solta para escrever bastante e falar bastante. É muito legal isso, Alessandra, porque essa confusão é normal, principalmente para quem não tem a afinação jornalística, né? Quando você vai entrar no meio como colunista, porque hoje, para ser um colunista, você não precisa ser um jornalista. Não tem a necessidade, né? Basta você ter a coerência, saber escrever bem, saber pensar, né? Saber buscar bons assuntos. E a sua coluna é uma coluna muito específica, né? Uma coluna de vinho, onde você É. conta histórias. Não é uma coluna social, né? É bem diferente. Então, tem tudo isso, O bom é que as estrelas que passam lá são as garrafas. né? Então, tem tudo isso, né? A diferença da coluna social para a coluna específica de vinho, de repente, algum público seu aí, né, que vende queijo, ele pode ter uma coluna falando sobre isso também. E é Verdade. muito válido, porque isso enriquece o seu trabalho, né, Alessandra? Sim, Porque assim você vira uma referência naquilo, não tem como. Você vira uma referência. Começando de pouquinho, não é uma coisa que vai bando de uma hora para outra, né? Você vai ter que trabalhar, você tem que fazer um marketing em cima, tem que se estudar, tem que pensar como você vai colocar cada palavra ali para poder atrair o seu público. e agora? A Ana Barros evoluiu no mundo do vinho? Sim, com certeza, né? Hoje já antigamente eu era muito aqueles vinhos que hoje eu sei que não é vinho, né? Não vamos falar nomes aqui, né? Porque, mas antes eu bebia muitos daqueles tradicionais, né? Ixi, há muitos anos atrás eu falo até que eu tomei um porre daqueles vinhos grandão assim. Vou falar o vinho, tá, gente? Ela tá falando dos vinhos suaves. Aí eu vou Isso. falar para vocês
que vinho suave é vinho, e eu sempre falo isso, Sim. né? Não é assim só o vinho fino que é vinho. Eu digo que a maior parte do vinho fino é bancado pelo vinho suave. E o paladar brasileiro, ele é vinho doce. As pessoas falam assim, eu não tomo vinho doce. Mas o nosso paladar, ele é um vinho mais... eu não vou dizer que é suave, porque não é suave. Tem um monte de vinhos doces que não são suaves. Tem um monte de vinho que tem uma doçura no final. O exemplo que eu digo, o Merlot. Ele vai ter uma doçura no final e ele é um vinho seco. Né? E tem outros vinhos, tipo Pinot Grigio. Só você conhecer um pouquinho mais de vinho. Então, vinho suave é vinho também. E não Eu, tem nada contra. Eu também comecei pelo vinho suave. Também, o primeiro vinho que eu provei na minha vida foi o suave, e eu sempre conto que o meu primeiro dia no curso de sommelier, quando eu provei o primeiro taça de vinho, eu falei, nossa, que trem ruim. Mas eu já mudei completamente esse conceito. A gente vai mudando conforme o tempo vai evoluindo igual o e, vinho. Alessandra, você sabe que comigo foi diferente? Uhum. Porque eu tomava o vinho, né, esses vinhos Suave. suaves, mas quando eu experimentei o vinho seco, eu gostei demais. Que bom que você gostou. Eu gostei muito, e assim, meu paladar, e principalmente o rosé, E a gente não consegue voltar mais pro não consigo, porque se eu tomo um vinho mais adocicado assim, já me dá um mal-estar no estômago, enjoo. um enjoo. Exatamente. Não é que a gente está sendo enjoado, não. A gente está sendo fino mesmo. Tive agora lá na feira do Comper, né? Uhum. A E feira. como foi? Me conta aí. Foi, gente, foi assim um momento muito especial, inclusive, né, aproveitar para parabenizar o Comper pela feira, porque realmente foi uma feira muito bem organizada, muito bonita, de muito bom gosto, música conforme, muita gente bonita na feira também. Olha, Olha, nota 10 lá para a feira que teve lá no Jardim Itália, porque foi a primeira, né? Sempre era aqui no centro, né? Então, assim, muitas variedades, o atendimento muito legal, eu queria ter né? ido, mas eu tava viajando, não deu pra ir. Você tá Hum, viajando, né? Motivos maiores, né? Tava passeando por Mas aí. foi muito legal. A harmonização também estava bem bacana. O atendimento, assim, o que me chamou muita atenção foi o atendimento e a qualidade dos vinhos. Vinho argentino, vinho chileno, Que bom. outros que eu não tinha experimentado mesmo, Sabe o que eu né? vejo? Que Cuiabá, ela já está evoluindo. Assim, Aquilo que a gente pensava antes, que a gente não encontrava aqui em Cuiabá antes, que era qualidade nos vinhos, diversidade nos vinhos, novos rótulos, a gente não encontrava. Hoje a gente está encontrando. Branco e rosé você nem tinha, porque as uhum. pessoas realmente não eram acostumadas com branco e rosé. Hoje, até o espumante a gente abre em qualquer momento. Não tem mais um momento especial para abrir espumante. Vamos brindar? Vamos E brindar com vocês, espumante. né, a ABS, você, Alessandra, tem parte nisso. Vocês Exatamente. fizeram um trabalho muito bacana. E o vinho desmistificou aquela coisa de que é uma coisa elitizada. É elitizado? Mas tem vinhos mais baratos que nós também podemos aproveitar. Aquilo que a gente falava, que a gente sempre fala, nem todo vinho caro é sempre o melhor e nem todo vinho mais barato ele é o ruim da história. Nem sempre, gente. Tem muito vinho bom e barato no mercado. E isso como se diz, é uma coisa mística mesmo, né? Porque se Sim, você for experimentar, for visitar as adegas, tem muito. Tem para todo gosto e para tem para todo todo buço. gosto. Todo gosto. Todo mundo. E aí, me conte uma pérola desse seu tempo de assessora de imprensa. Nossa, são muitos, viu? São muitas. Eu já enfrentei, Alessandra, muitos desafios como assessora de imprensa, né? Uma que eu nunca esqueço é quando um assessorado queria sair em determinado jornal e assim, não é assim, né? Hoje nós temos N portais de notícia no Brasil, no Mato Grosso, e muitas vezes o assessorado ele incute com aquele ali. É, Só que os jornais eles são comerciais, é uma empresa. E assim, nem tudo que a gente faz cabe ali. Vai caber se você pagar. sim. Então, eu sempre procuro, depois dessa experiência que eu tive com esse cliente, eu sempre falo para os meus próximos
falei para os meus próximos clientes: olha, funciona assim, assim, assim. Para chegar num veículo como esse, tem um custo. Às vezes a gente consegue, nós já conseguimos entrar lá, né, Ale? Em algumas vezes, em alguns portais pagos, sem precisar pagar, porque a gente Exato. trabalhou a notícia de uma forma legal, de uma forma, né, não comercial. Mas é muito difícil. O trabalho do assessor de imprensa é quebrar barreiras. E a Ana hoje, como empresária, Eita. atualiza MT. E depois, no meio de tudo isso, né, surgiu o site, o portal Atualiza IMT. Você que já está aí assistindo, segue a gente lá para não perder nada, Exato. né? Notícia boa, de qualidade. Tem a Alessandra, tem colunista de direito agrário. E a gente também está precisando de mais pessoas lá, né? É um site feito para empresários. O meu objetivo, quando eu criei esse portal, foi ter empresários nele. Né? É um site que não é um site político, né? Não tem verba política de governo, de nada. Então, assim, ele é mantido por empresários, por pessoas que querem se divulgar, que querem falar do seu negócio. Ah, vai ter um evento no meu estabelecimento. Eu quero falar sobre esse evento? Fala comigo, que é sucesso. Te divulga, temos nosso grupo lá com bastante gente. Então, ele foi criado com isso. E é um outro desafio. Um grande desafio, na verdade. Bom que a gente gosta de desafio, né? Muito, né? Se Mas joga, se joga. talvez esse seja o maior desafio que eu tive até hoje. É mesmo? Porque você imagina só, você é assessora de imprensa a vida inteira, né? Você não tem que correr atrás de informação, várias informações, porque um assessor de imprensa, eu vou falar de você. Então eu pego todas as suas informações, vou criar o meu portfólio ali da Alessandra Neri. Quando você me pede alguma coisa, eu já entro ali no seu currículo e crio o seu conteúdo. Eu não preciso ficar, ai, por que vende tantos vinhos? Tarará, a economia do vinho. Eu não preciso disso. Só que, como repórter, como dono de portal, eu preciso. Se eu vou escrever sobre vinho, ou se eu recebo algum release sobre vinho, que eu recebo muito, né? E aí eu quero dar um tchan no meu conteúdo, eu vou procurar mais informações, né? Vou procurar, por exemplo, se eu vou falar sobre um vinho branco, aí eu vou procurar qual é o estado que mais bebe vinho branco, onde que produz. Talvez naquele release não tem, quando tem é bom, né? Assessores de imprensa, por favor. Verdade, Mas verdade. às vezes vem com informação, às vezes não. E quando não vem, eu tenho que ir atrás. Porque eu quero entregar para o meu leitor um conteúdo de E qualidade. eu acho que o leitor ultimamente está mais exigente, né? Ah, com certeza. A gente vê assim, porque dependendo do conteúdo que a gente posta, principalmente no Instagram, eles vão lá e comentam. Ah, porque esse conteúdo aí tá faltando não sei o quê. Ah, porque. Então, o leitor, hoje, ele tem opinião própria. Olha, Ele não fica só naquilo que está falando no eu acho jornal. bom. Eu Eu acho bom. também acho muito bacana e o meu site tem essa proposta mesmo, de trazer a reflexão. Não é aquele site que fica é, puxando o saco, né? Desculpando a palavra aqui, de um ou de outro. Ele tem os dois lados, ele posta conteúdo dos dois lados e ele tem o objetivo de trazer reflexão de todos os assuntos, de moda, de cultura, de economia, de política, de polêmica. Então, assim, você acompanha lá, você vê, né? Então, eu estou sempre buscando o que está no auge, mas eu sempre jogo para o meu leitor. Qual é a sua opinião? Essa aí é a minha grande sacada. É Quero muito saber. importante Eu quero saber saber. a opinião, né, do leitor, né? Sim, porque eu quero saber se eu estou atendendo o que eles querem. Eu também fico sempre com vontade de saber. Tá dando Né? Tá certo? dando certo. Alessandra, você me pergunta, né? Como que tá aí? Continuo? Pare, ninguém tá me vendo. É porque isso aí, na verdade, nós temos o receio de não estar agradando as pessoas. Né? Isso aí é normal do ser humano, né? A gente acha, será que eu estou agradando? Será que eu não estou? Mas a gente não deve se prender a isso. Porque se não está agradando 5, 20, você está. E o trabalho de construção é porque assim, você está construindo a sua reputação. E como eu trabalho com assessoria de imprensa, construir a reputação demora. Para derrubar é facinho. É, Mas basta para começar, né? construir sua reputação,
demora um tempo para você se tornar autoridade, né? Olha, eu comecei, o site Atualiza IMT há um ano atrás, quase um ano atrás, não tem um ano ainda, né? Eu comecei lá do zero. Hoje o meu Instagram, há quase um ano, já tem 47 mil seguidores, né? Antes de eu vir para cá, tinha 47.700. Olha, Batendo 5 milhões de visualizações orgânicos, gente. isso que eu gosto, da parte orgânica. Porque o meu também é assim, eu não fico. Tem aí gente, faz uma promoção. É só que as pessoas que entram, Ah, elas não. saem no outro A dia. promoção na vida do Faz não sei o marketing. quê, faz. Não, eu falo, deixa as pessoas vão me conhecendo aos pouquinhos, eu vou caminhando um passo de A cada vez. promoção é entre pessoas curiosas e pessoas que só querem ganhar aquele prêmio. É, Não tem conexão com o seu propósito. exatamente. É assim que eu faço com a Serra também. As pessoas vão conhecendo a Serra aos poucos, cada evento que a gente faz aqui na loja, cada evento que a gente faz fora daqui, que a gente atende um cliente. Então a gente procura fazer dessa forma. Perfeito, Então, isso aí. Ana, eu te agradeço pela visita. Obrigada, Foi um brinde Alessandra, para pelo nós. convite. E aqui a gente encerra mais um podcast Serra Vinha. Um Até beijo para mais. vocês.